Todo mundo com o slide presente na tela? Eu sempre uso um computador acessório para ver como é que vocês estão assistindo. Aqui está tudo bem. Com vocês também? Também, prof. Então, vamos lá. Olha, o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é que equilíbrio ácido básico não é uma doença. Ela é uma consequência. Agora, consequência de quê? Consequência daquilo que é produzido e daquilo que é eliminado pelo organismo a partir de reações químicas que normalmente se processam. E que depende do tipo de alimentação que você tem. Por exemplo, quem come carne tem tendência a ter o organismo fazer acidez. Quem come verdura, o organismo normalmente fica alcalino. O exercício, o organismo fica ácido, e assim por diante. Então, esse equilíbrio ácido básico é a reação do organismo frente a equações químicas que acontecem no nosso organismo, para que o organismo possa, ora, eliminar ácidos, ora, reter ácidos, ora, eliminar bases, ora, reter bases. Então, existe uma série de mecanismos que fazem com que o organismo, mesmo sofrendo agressão, ele não saia desse equilíbrio. Então, daí o nome equilíbrio ácido básico. Ok? Para a gente equilíbrio ácido básico, a gente tem que entender as coisas. E vamos pelos conceitos. Então, o conceito de ácido. Segundo Arrhenius, é o conceito mais antigo, ácidos são substâncias ácidas são aquelas que, em solução aquosa, ela dissocia-se em íons de hidrogênio, ou chamado também hidrogênio iônico. Então, esse H+, que vocês estão vendo aí na equação de decomposição e recomposição. Então, quanto maior a presença de H+, mais ácido seria uma solução. Modernizando esse conceito, dois autores chamados Bronsted e Lowry definiram o ácido como um doador de prótons. Ora, o que é próton? H+. Não deixa de ser um próton. Então, o conceito é a mesma coisa, é uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. E Lewis definiu como um receptor de par de elétrons. Ou seja, você tem um hidrogênio iônico, que ele perdeu um elétron, ele está pronto para receber um par de elétrons. Então, esse é o conceito mais moderno, o conceito de Lewis. Consequentemente, é só você inverter os conceitos. Então, aí você teria os conceitos dos álcalis ou bases. Então, no conceito de Arrhenius, as bases são substâncias que, em solução aquosa, dissociam-se em íons hidroxilas. Aí vocês estão vendo a equação da soda cáustica, NaOH, que dissocia-se em Na+, que é o sódio, mais OH, que é a hidroxila. Quanto maior a presença de hidroxila, mais alcalina seria a solução. Bronsted e Lowry definiu como um receptor de prótons. E Lewis, o inverso do que ele definiu para ácido, seria um doador de par de elétrons. Bom, vamos lá, vamos entender um conceito. Se a gente tivesse a água em condições de temperatura, em condições de pressão adequada, aquelas condições que vocês normalmente encontram para definição de equilíbrio e fazer associação com outras situações, comparações, a água ela não é uma molécula inteira, ela sofre um processo de dissociação. De tal forma que, se vocês tivessem um copo de água, vocês teriam a água, o H2O, mas também teria, ao mesmo tempo, H+, e OH-, ou seja, hidrogênio iônico e hidroxila. Para cada molécula dissociada, para cada íon do hidrogênio iônico, você teria 10, seria milhões de moléculas de água na solução. Então, na proporção que vocês estão vendo, 1 para 10 mil, né? 10 milhões aí, que não é isso aí? Ou estou lendo errado? 10 milhões, não é isso? Que é 0,00000001. Que a gente pode colocar como 1 dividido por 10 a sétima, ou 1, 10 a 7 negativo. Ok? São maneiras diferentes de fazer a mesma representação. Perceba que é um número bastante difícil de vocês... Por exemplo, se eu pedisse a concentração de uma determinada solução de hidrogênio iônico, e vocês me definissem 0,00000... Quanto maior esse número de zero, mais difícil, por não estarmos acostumados para lidar com essas grandezas, seria a maneira que a gente definiria. Olha, o nome desse número é tal. Tá?
Isso é uma dificuldade na prática diária. Então, a gente pode definir, fazer uma coisa interessante. A gente pode tentar modificar esse comportamento. Ao invés de dar um número cheio de 0,0000 alguma coisa, a gente poderia tentar uma outra maneira que dissesse a mesma coisa, empregando conceitos matemáticos. Então, vocês estão vendo aí hidrogênio iônico como igual a 10 elevado a menos 7. Se a gente colocasse nos dois lados da equação logaritmo, então, o logaritmo de hidrogênio iônico, a concentração de hidrogênio iônico, seria o logaritmo de 10 elevado a menos 7. Resolvendo o logaritmo de 10 a menos 7, a gente encontraria que o logaritmo da concentração de hidrogênio iônico é igual a menos 7. E para tirar esse número negativo, um conceito que vocês podem aplicar do ponto de vista matemático é multiplicar os dois lados por menos 1. E assim se fazendo, a gente teria que o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio iônico seria igual a menos 7. Esse conceito de menos log de H+, nada mais é do que o cologaritmo. E esse cologaritmo da concentração de hidrogênio iônico, a gente resolvendo a multiplicação de menos por menos, seria igual a 7. E a gente poderia chamar esse colog da concentração de hidrogênio iônico com um nome próprio, que seria o pH. Então, pH nada mais é do que isso. Um artifício que se fez, para ao invés de você colocar e ler um número como 0,000 até chegar à potência de 10 elevado a menos 7, a gente teria um número inteiro, 7. Então, percebam. 0,1, qual seria o pH? 1. Se a concentração de hidrogênio iônico fosse 0,01, qual seria o pH? 2. 0,001, 3, e assim sucessivamente. E percebam uma coisa interessante. Qual o número maior desses todos? Qual o número maior desses números com menos aí? É 0,1? É. Então, a concentração de hidrogênio iônico é maior nessa solução, que tem 0,1 íons de hidrogênio na conta da dissociação. E a 0,01 seria quantas vezes maior do que a 0,1? 10 vezes. A 0,01 é 10 vezes menor. Isso, menor, exatamente. A 0,001 é 100 vezes menor, não é verdade? Então, a gente já pode ir olhando para o outro lado, a gente diz, olha, eu tenho pH1, eu tenho uma substância que é muito ácida. Ela é 2 vezes mais ácida do que uma que tem pH2. 100 vezes mais ácida do que uma que tem pH3. 1000 vezes mais ácida do que uma que tem pH4. Perceberam? Então, além de criar um número inteiro, o pH permitiu que a gente fizesse com muita facilidade comparações. Dizer o quanto uma substância é mais ácida do que a outra em um dado momento. Ok? Até agora está claro? Esse conceito matemático, a gente precisa dele, vai precisando aos pouquinhos, para ficar o entendimento mais fácil. Então, o que é o pH? O pH é definido como o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio iônico. Isso a gente viu agora do ponto de vista matemático. O pH é igual a menos log de H+. E na escala de pH, ela varia de 1 até 14. Uma vez que qualquer hidrogênio iônico está compreendido nessa faixa, que vai de 10 a 0 a 10 a menos 14. E a gente diz que quando o pH é 7, ela é uma substância que é neutra. E quanto menor esse número, mais ácido seria essa substância. Então, todo número abaixo de 7, a gente define como ácido. Todo acima de 7 até 14, a gente define como alcalino. Ok? Então, essa é a escala de variação do pH. Como as quantidades dos íons das soluções equivalem, a água tem partes iguais de cátion, que é o hidrogênio iônico, e do ânion, que é o OH-, que é a hidroxila. Ou seja, a concentração de hidrogênio iônico é de 10 a menos 7, e a concentração de hidroxila também é de 10 a menos 7. A água, portanto, tem um pH igual a 7. É uma substância que a gente definiu como neutra. A água é considerada uma substância neutra. Isso equivale a dizer que a água não é ácido nem base
e ela vai servir de comparação para as demais soluções. Um ácido forte em solução libera uma quantidade de hidrogênios muito maior que a água. O seu pH, portanto, será inferior da água. Ao contrário, uma base forte, por aceitar muitos prótons ou íons hidrogênios da solução, permitirá que cada uma pequena parte dos íons fique livre, em comparação com a água. O pH da água da base forte, portanto, tem um pH superior ao da água. O pH é expresso por uma escala numérica simples, que vai de 0 a 14. O ponto 7 da escala é o ponto de neutralidade e representa o pH da água. As soluções cujo pH estão entre 0 e 7 são denominadas ácidas. As que têm o pH entre 7 e 14 são denominadas básicas ou alcalinas. Quanto maior a concentração de hidrogênio livre em uma solução, tanto mais baixo será o seu pH. Bom, então aí está um comparativo de duas soluções. Em uma solução, um frasquinho desse foi colocado o ácido clorídrico e em outro frasquinho foi colocado o ácido carbônico. Percebam que na solução que tem ácido clorídrico, devido à dissociação ser maior, a curva de dissociação ser maior, o que é que se observa? Uma quantidade grande de hidrogênio iônico. E quanto maior a presença de hidrogênio iônico, mais ácido será essa substância. Diferentemente do ácido carbônico, H2CO3, cuja tendência é de síntese na equação. Então, existe uma menor quantidade de hidrogênio iônico e a gente diz que essa solução é uma solução fraca, um ácido fraco. Então, você teria ácidos fortes e ácidos fracos. Bom, então o pH, para que você tenha a regulação do organismo, você tem que tender a ter um equilíbrio. O pH ele vai ter uma tentativa de ficar num ponto de neutralidade. Bom, quando a gente coloca numa solução ácido clorídrico, quanto maior a quantidade de ácido clorídrico, mais hidrogênio iônico, mais forte será o pH dessa solução. Mais forte será a acidez dessa solução. Maior será a concentração de hidrogênio iônico, menor será o pH. Se pensou que se a gente pegasse esse ácido clorídrico e colocasse numa veia, iria acontecer a mesma coisa. Ou seja, o pH, ele teria assim, quanto mais ácido clorídrico se colocasse mais na veia de uma pessoa, de um animal ou do homem, mais o pH iria cair. Mas na prática não é isso que acontece. O que é que acontece então? Quando a gente coloca um ácido na veia de um animal, em um experimento, e se mede o pH do sangue, se observa que realmente, no começo, o pH cai bem. Mas ele passa a cair a partir de um determinado momento, mas de forma bem lenta. Até que, depois de um determinado momento, que você vai adicionando as soluções, aquela queda, desculpe, que foi muito lenta, ela passa a ser de novo muito rápida. Demonstrando o quê? Que existe no sangue das pessoas algo que faz com que equilibre e não permita que essa acidez caia com muita rapidez, mas que essa substância, a proporção que você vai continuando administrando ácido para seus pacientes, ela vai se gastando, a tal ponto que depois de um determinado momento deixa de haver esse equilíbrio e o organismo descompensa e o pH torna a cair de forma muito rápida. A mesma coisa acontece com o álcali, só que raciocinando de forma inversa. O pH aumenta. Ok? Pois bem. Então, esse é o comportamento que vocês teriam mais ou menos, a curva que vocês teriam no organismo. Isso colocando um álcali na veia do paciente. O pH aumenta de forma rápida, depois ele assume um formato quase que de uma reta, um período em que ele é compensado por alguma coisa, até o momento que ele se descompensa e volta a crescer de novo. Então, o que é que existe em nosso organismo? Existem substâncias químicas, que a gente vai ver daqui a pouco, que não permitem que haja uma alteração muito brusca
da acidez ou da alcalinidade do indivíduo. Bom, e aí a gente chega a uma equação interessante, para que a gente entenda bem. Se a gente imaginar o ácido carbônico, o H2CO3, em dado momento, sofrendo ação da anidrese carbônica, ele pode se dissociar em hidrogênio íon e bicarbonato, mas de forma natural. Ele pode também ser dissociado em CO2 e água. E perceba aqui uma coisa importante. A coisa importante é que esse CO2 e água pode ser facilmente eliminado no organismo através dos pulmões. Então, se em um dado momento ocorre uma acidez, aumento da concentração de ácido carbônico, essa acidez pode ser compensada, desculpe, de forma rápida, através da eliminação do CO2 e da água. E essa equação também é interessante, porque a partir do momento que, não pensando no pulmão, mas pensando no organismo como um todo, ela se dissociando em hidrogênio íon e bicarbonato, esse bicarbonato vai atuar como uma base, principalmente quando ele recebe o sódio, falando do bicarbonato de sódio, fazendo com que aumente a acidez do paciente. Então, essa é uma equação muito importante no que se refere aos mecanismos de regulação da acidez e da alcalinidade do nosso organismo. Então, existem soluções no nosso organismo, que agora a gente vai falar, já não é mais uma solução, mas seria duas soluções misturadas, ela tem uma capacidade de regular o pH no organismo. Então, o que é uma solução tampão? A solução tampão é geralmente a mistura de um ácido fraco com sal desse ácido, ou uma base fraca com sal desta base. Essa solução tem por finalidade evitar que ocorra variações muito grandes no pH ou no pOH de uma solução. Vamos com calma que vocês vão entender a proporção que eu vou mostrando das equações. Eu vou adiantando os conceitos e daqui a pouco a gente volta. O sangue humano é um sistema tampão ligeiramente básico, ou seja, é um líquido tamponado. Seu pH permanece constante, não em 7 como da água. O pH do nosso organismo ele varia de 7,35 a 7,45. É um valor bem pequeno e que modificações que ocorram o organismo sente com muita facilidade. Um dos tampões mais interessantes e importantes no sangue é formado pela mistura do ácido carbônico, H2CO3, e pelo sal desse ácido, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Então, aqui está o sistema tampão. Você teria o ácido carbônico, H+, HCO3-, é um ácido fraco, porque a tendência normal, quando ele está numa solução, é de síntese, ou seja, você encontra mais ácido carbônico inteiro do que hidrogênio íon, e tem um sal, que é o bicarbonato de sódio, ou seja, que não altera a acidez, ele não tem nem hidrogênio íon, nem tem hidroxila, que se dissocia em sódio e se dissocia. E qual é a importância desse sistema tampão? Como é que ele atua? Então, vamos lá. Primeira equação que vocês estão vendo. Ácido carbônico. H+, mais bicarbonato. Segunda equação do bicarbonato de sódio. Bicarbonato mais sódio. Então, numa solução, o que é que vocês teriam? Vocês teriam o ácido carbônico, o hidrogênio íon e o bicarbonato do ácido carbônico, o bicarbonato e o sódio, numa dada solução. Tá? E o que é que aconteceria se, em um dado momento, você tivesse essa solução formada por esses dois elementos e você acrescentasse ácido clorídrico, H+, Cl-. Então, o H+, ele iria se juntar ao HCO3-, ou seja, ao bicarbonato. Iria formar o quê? Ácido carbônico. Enquanto o cloro iria se associar com o sódio, formando cloreto de sódio. Então, vamos lá, o que é que isso diz, assim, do ponto de vista químico e fisiológico? O ácido carbônico é um ácido forte ou fraco? A gente já viu que é fraco. Por quê? Porque a tendência dele
ele está em sua forma inteira. Ele não está dissociado em hidrogênio e íon. Já o ácido clorídrico é um ácido forte. A tendência é de você ter hidrogênio e íon. Então, se eu pego uma solução de água, adiciono ácido clorídrico, vai predominar hidrogênio e íon, a solução vai ficar ácida. Mas se eu colocar numa solução que, ao invés de água, tenha tampão, eu vou deixar de ter o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e ele vai se transformar em quê? Ácido carbônico, que é um ácido fraco. E o cloreto de sódio, que é um sal, não altera o pH. Portanto, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Ao invés de o pH cair de uma forma rápida, quando eu tenho um ácido clorídrico, porque eu tenho um ácido forte, quando eu coloco isso num tampão, ele cai pouco, porque eu deixo de ter o ácido clorídrico e passo a ter o ácido carbônico. Ficou claro? Alguma dúvida? Vou adiante. Se, por outro lado, eu tenho um ácido carbônico e o bicarbonato de sódio, o tampão de novo, e eu adiciono soda cáustica, NaOH, que é uma base forte, que vai ficar dissociada em sódio e OH, olha o que é que vai acontecer. O sódio vai se unir ao bicarbonato. Vai formar o quê? Bicarbonato de sódio, um sal. E o OH com OH+, vai formar água. Ou seja, talvez a seja melhor, porque praticamente não vai alterar o pH da solução. Ok? Então, o tampão funciona tanto para um ácido como para uma base, tornando a solução de um comportamento diferente do que seria esperado se fosse água. Ao invés de cair o pH de forma rápida, ele cai de forma bem lenta, ou às vezes nem cai, e com álcool, ao invés de aumentar, ele também tem esse aumento atenuado pela presença do tampão. Então, toda vez que o organismo é invadido por ácidos, seja através de uma doença, por exemplo, infecção, dá muita acidose. Quando a gente come carne, acidose. Quando a gente faz exercício, produzido ácido lático, acidose. A diabetes, acidose. Então, inicialmente, ocorre como mecanismo regulador do pH, o tampão. Ou seja, é algo imediato, praticamente na mesma hora que o organismo sofre a invasão na corrente sanguínea dessas substâncias, os tampões entram em ação para neutralizar essa solução. Posteriormente, vai entrar em ação o sistema respiratório. E a gente já viu pela... Deixa eu voltar aí com a forma para vocês entenderem melhor. Se vocês observarem por essa forma, se eu tenho, por exemplo, um aumento de ácido e o organismo passa a eliminar através do pulmão, usando a equação para o lado esquerdo, o que é que vai acontecer? Ele vai perder CO2 e água. Ou seja, em outras palavras, ele está perdendo ácidos. Se, por outro lado, houver alguma alteração no mecanismo respiratório e o organismo começar a reter água e CO2, deixando que ela seja eliminada, ele está derretendo ácido. E o organismo vai ficar primariamente ácido. Então, olhe bem, eu tenho uma acidez decorrente de invasão por ácido, a gente diz que é uma acidez metabólica. E essa vai ser compensada por um aumento da frequência, primeiro por tampões e posteriormente pela frequência respiratória que aumenta para eliminar esse CO2 e água. Então, vamos tornar isso mais claro para vocês entenderem. Vocês vão praticar uma atividade física, uma corrida, por exemplo, e vocês não estão há muito tempo, vocês não estão habituados, não têm o hábito de fazer atividade física. Então, o que é que ocorre? Corre e logo vocês aumentam a frequência respiratória. Por quê? Porque em resposta ao exercício existe aumento da produção de ácidos e o pulmão compensa esse aumento de ácido aumentando a frequência respiratória. E o paciente, através da respiração, vai perder esses ácidos. Se, por outro lado, ele tiver uma situação que ele tem uma asma, por exemplo, uma pneumonia, que tem a dificuldade de eliminar o CO2 e a água pelos pulmões, ele está retendo, na verdade, ácido.
ou seja, ele está desenvolvendo uma coisa chamada alcalose respiratória. Tá? Então, perceba que o organismo usa o pulmão tanto como uma forma de compensação, como também como uma forma de mecanismo primário da alteração. Ok? Esse mecanismo é legal para quando o paciente tem acidez, aumento da acidez. Agora, olhe bem o que, é que aconteceria, por exemplo, se o organismo, de repente, começasse a ficar alcalino. Se ele ficar alcalino, o que, é que ele está precisando? Não é de ácido? Então, ele vai passar a reter CO2 e água pelo pulmão. É um mecanismo que funciona, mas não funciona tão bem quanto o anterior. Por quê? Porque o organismo, a partir do momento que diminui sua frequência respiratória, ele começa também a necessitar de hidrogênio, a necessidade de oxigênio. E, consequentemente, o mecanismo reflexo, a respiração é estimulada. Tá? Então, não funciona tão bem como anteriormente. Eu vou voltar ao slide para a gente continuar. Pessoal, se não for entendendo, pare que eu vou voltando atrás, tá? Professor, Oi. pode repetir a parte da alcalose respiratória? Eu não entendi direito. Alcalose respiratória? Isso. Deixa eu voltar para vocês entenderem. Infelizmente, eu não tenho como apontar aqui para ficar mais fácil. Vocês estão vendo a equação. Olha o lado esquerdo da equação. Está vendo o lado esquerdo da equação? Certo. Você tem CO2 e água. Tá? Então, considere isso como algo que a gente elimina através da respiração normal. E vocês podem sentir facilmente isso se vocês respirarem diante de um espelho. Condensa e vocês vão ver que tem água, né? Tem água e tem CO2. Então, esse é o normal, você eliminar água e CO2. Quando vocês aumentam a produção de ácido no organismo, como mecanismo de compensação, existe estimulação química, quimioreceptores, que fazem com que o pulmão aumente a frequência respiratória. Ele eliminando CO2 e água, está eliminando, consequentemente, ácido carbônico, está diminuindo a acidez. Isso é fácil de entender, não é verdade? Sim. Agora, por outro lado, se ele tem uma queda de CO2, se ele tem uma queda de ácido carbônico, se ele tem uma alcalose é porque está caindo ácido, não é verdade? Isso. É entendendo direito. Então, na verdade, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa reter CO2 e água. Sim. E ele faz isso. Existe uma diminuição da frequência respiratória. Só que quando você diminui a frequência respiratória, você está, na verdade, está retendo CO2 e água. Não está? Mas você também não está... não está vindo oxigênio para o sangue. Ah, sim. E começa a baixar o oxigênio do sangue. E o organismo, e receptores são estimulados, fazendo com que, em resposta, aumente a frequência respiratória. Receptores globais, no bulbo. Entendeu? Agora entendi. É um mecanismo que funciona, mas não completamente, porque vai chegar um momento que ele necessita, e é mais importante o oxigênio do que ele reter CO2 e água. Deu para entender agora? Agora. Bom, e primariamente você vai ter situações que existe aumento da eliminação de CO2 e água, qualquer coisa que aumente a frequência respiratória. Por exemplo, você pegar um paciente, colocar na UTI, no ventilador, e colocar num ciclo muito alto, a frequência muito rápida, fazer consequentemente o quê? Uma acidose ou uma alcalose? Alcalose. Vamos lá repetir a questão. Olha, ele vai fazer uma alcalose respiratória. Se eu coloco num ciclo muito baixo, ele vai fazer o inverso. Tá? Então, você tem que regular isso direitinho. Tá certo? Então, as doenças que cursam com aumento da frequência respiratória, elas cursam com algo que a gente chama de quê? Alcalose respiratória. E as doenças que cursam com diminuição da frequência respiratória, a gente diz que faz uma acidose respiratória. Ok? Qualquer dúvida, vamos voltando. Eu vou voltar o slide para a gente continuar. Então, o que é que nós temos normalmente? Na regulação do pH, a gente tem um sistema rápido, que é o tampão, sistema químico, o respiratório, que a gente acabou de ver, e o outro, que é o renal, que a gente vai ver posteriormente, que é um pouquinho mais complicado. Porque tampão, ele gasta. Enquanto eu tenho o tampão, que eu tenho as substâncias, ele funciona.
vai chegar um momento que ele deixa de existir essa substância, e aí o pH ou cai ou aumenta rapidamente. O sistema respiratório funciona de forma também boa, mas limitada. E, na verdade, o que precisa é de recomposição aos meios hemostáticos normais. E aí eu utilizo a via renal. É o sistema mais importante. Vamos lá, vamos em frente. Então, como mecanismo fisiológico de controle da concentração de hidrogênio ontem, nós temos sistema tampão, ou seja, tamponamento químico. É um sistema rápido, é imediato. Temos um sistema mais lento, que é o pulmão, o ajuste respiratório, e um mais lento ainda, que é o ajuste renal. Régia, você está me atrapalhando, Régia. Minha mulher está falando aqui alto no telefone. Deixa eu falar com ela. Régia, estou dando aula, Régia. Então, olha aí, ó, pH sanguíneo. O fisiológico, você tem o tamponamento químico, os sistemas tampões que atuam. É um sistema que ele é imediato. Alguns minutos ou horas depois, o sistema respiratório. Então, por exemplo, se vocês têm um paciente com infecção respiratória, não precisa ser infecção respiratória, por exemplo, vocês têm um paciente com infecção, uma peritonite. Vocês sabem que a peritonite leva a acidose metabólica. E você chega no quarto do paciente, o paciente está respirando de uma forma bem rápida, uma respiração que você já viu em propedêutica, chamada respiração de Kussmaul, ele está tentando compensar essa acidez. Ok? Então, é um mecanismo que funciona a partir de alguns minutos ou de horas. E o sistema aqui, de 24 a 48 horas após, é o sistema renal. Bom, parando um pouquinho, vamos para algumas reações químicas que são um pouquinho complicadinhas de vocês entenderem, mas vamos lá. Vou tentar mostrar para vocês. Vejam a primeira equação. Ácido carbônico, ele se dissocia em hidrogênio iônico e bicarbonato. Então, você tem uma coisa que é constante, que mede a distância, a velocidade com que está sendo a equação direcionada para a produção de hidrogênio iônico e bicarbonato, e a tendência de síntese, que é do ácido carbônico. Então, para medir essa dissociação e associação, existe uma constante, que é a constante de dissociação. Então, a constante de dissociação do ácido carbônico vai ser igual à concentração do bicarbonato, multiplicado pelo hidrogênio iônico, dividido pelo ácido carbônico. Ou seja, eu pego o lado direito da equação e divido pelo lado esquerdo da equação. Se eu pegar do outro elemento do sistema tampão, que é o bicarbonato, a gente vai ter bicarbonato de sódio, que vai se dissociar em bicarbonato e sódio. E a constante de dissociação dessa solução é igual ao lado direito da equação multiplicar as concentrações, ou seja, bicarbonato multiplicado pela concentração do sódio, dividido pela concentração do bicarbonato de sódio. Perceba que existe uma coisa comum nessas duas equações, que é o bicarbonato. E quando isso acontece, o aumento da concentração do bicarbonato faz com que a dissociação seja diminuída e a tendência seja de síntese. Então, a equação tende ao invés de ter elementos dissociados, ter elementos inteiros, sem decomposição. Se a gente pegar a primeira equação e calcular o valor do hidrogênio iônico, a gente vai ver que ele é igual à concentração de dissociação do ácido carbônico, dividido pela concentração do ácido carbônico, dividido pelo bicarbonato. Como o bicarbonato é um pouco mais difícil de fazer medição laboratorial, os químicos fizeram um ajuste. Como o bicarbonato é uma coisa comum e a tendência, às vezes, de você ter bicarbonato na equação, você ter o bicarbonato de sódio, então eles aproximaram esse valor e colocaram esse valor como sendo igual à concentração do bicarbonato de sódio, ao invés do bicarbonato de sódio. Então, essa equação que mede a concentração de hidrogênio iônico dessa maneira é chamada equação de Henderson. É uma equação que volta a ocasionar o problema anterior, de você ter números tipo 0,0000001, 0,000000001, difícil de ser interpretado, que a gente não está acostumado a essas grandezas. Então, o outro químico fez o quê? Vamos aplicar um logaritmo nessa equação.
Espera aí que entrou outro slide. Só um minuto, pessoal. Entrou sem querer outro slide. Deixa eu voltar a esse slide. Depois eu edito a aula para não ter esses espaços, viu? Bom, então essa é a equação de Henderson, tá? E eu disse para vocês que essa equação de Henderson foi trabalhada por outro químico. O que foi que ele fez? Ele aplicou na equação de Henderson, que é a que vocês estão vendo em cima, logaritmo. E aí a gente tem que lembrar alguma coisa de logaritmo. Se a gente, por exemplo, quiser ter a definição de pH, a gente pode ter várias outras maneiras de definir. A gente pode definir como menos log de H, que é o cologaritmo, mas a gente também pode definir como 1 dividido pelo log de H da concentração de hidrogênio iônico. Então, aplicando pH em toda a equação de Henderson, a gente vai ter como consequência a equação que está sendo vista abaixo, que é pH igual a pK, mais o logaritmo da concentração do bicarbonato de sódio dividido pelo ácido carbônico, que é chamada de equação de Henderson-Hasselbalch. E se a gente pegar essa equação de Henderson-Hasselbalch e colocar isso com valores do plasma sanguíneo, a gente vai ter a seguinte forma de calcular o pH. pK é um valor fixo, ele é igual a 6,1. O logaritmo da base vai ser o logaritmo de 27, a concentração do bicarbonato de sódio no nosso organismo é em torno de 27, e a do ácido carbônico de 1,35. 27 dividido por 35 dá 20. Então, se a gente pegar 6,1 multiplica mais a resolução do logaritmo de 20, que é igual a 1,3, a gente vai encontrar um pH de 7,4. Então, este é o pH do nosso organismo. Tá? E para ser mantido, você tem que manter uma proporcionalidade de 20 para 1 de base em relação ao ácido. E a gente vai entrar em outro conceito muito importante, que é o conceito de homeostasia, ou seja, o conceito de equilíbrio, de constância do meio interno. É o equilíbrio entre a entrada ou produção de íons hidrogênios e a livre remoção desse íon do organismo, ou seja, tentar alcançar um pH normal. O organismo dispõe de mecanismos para manter a concentração de hidrogênio iônico e, consequentemente, o pH sanguíneo dentro da normalidade, ou seja, manter a homeostasia. Então, o pH que a gente calculou agora, ele é mantido numa faixa chamada faixa de sobrevida, que varia de 7 a 7,8, e 7,4 como pH dito normal. Se a gente for colocar isso numa faixa, a gente vai ver que o pH normal, ele na verdade varia de 7,35 até 7,45. Toda vez que ele está abaixo de 7,35, a gente tem uma acidose. E toda vez que ele está acima de 7,45, desculpa, 7,45, a gente tem uma alcalose. Se a gente for medir o pH, a gente vai ver também que existem critérios de compatibilidade. O pH menor do que 6, 8,85 e maior do que 7,95 é incompatível com a vida. E se alcançado esses valores fossem, as células iriam morrer. Então, a morte celular, como consequência da morte celular, você tem também alterações importantes do pH. Então, como é preparada uma solução tampão? É a mistura de um ácido forte e uma base fraca com o sal do ácido da base. Os principais sistemas tampões presentes no nosso organismo, que permitem a manutenção da hemostasia, ele é formado pelo ácido carbônico e bicarbonato de sódio, que é o que a gente viu até agora, e é o mais importante. Representa 88% dos tampões que nós temos presentes no organismo, mas existem outros, como o fosfato monometálico e o fosfato bimetálico, o proteinato de sódio ou potássio e a proteinasa, hemoglobinato de sódio ou potássio e a hemoglobinasa. Tanto a proteína como a hemoglobina têm um comportamento interessante. É um comportamento chamado anfótero, que é a capacidade que tem dele manter um equilíbrio do meio. Se ele está ácido, ele tem tendência a se tornar um meio alcalino. Ou, melhor dizendo, meio neutro. Se ele está ácido, meio neutro. Ou seja, ele tenta trazer o equilíbrio.
tanto para situações de acidez quanto de alcalinidade. Então, existe no controle respiratório chamados quimioreceptores periféricos e que fazem com que equações importantes sejam ocorridas em nosso organismo. Este é um resultado que encontrei na web. Então, esse conceito aí é importante, e na curva de dissociação, quando a gente tem CO2 e água, vocês já viram que é importante para a manutenção e do equilíbrio do ácido básico. Agora vamos entender uma coisa um pouquinho mais complexa. Eu espero que vocês, qualquer dúvida, me interrompam, tá certo? Vamos lá, vamos tentar entender que não é difícil. Então, num dado momento, para a gente começar a entender melhor, o que é filtrado glomerular? Quem pode me responder? Vamos lá, pessoal, filtrado glomerular, o que é? Alô, alô? Vocês estão me escutando? Oi. O sangue chega pelas arteríolas, né, na cápsula de Bowle lá dos rins, e no glomérulo renal ele é filtrado. Esse filtrado é chamado de filtrado glomerular. É igual à urina? Não, porque ele vai passar por todo um processo do néfron, de reabsorção de íons e excreção de outros, e vai formar uma urina só no ducto coletor. Então, de um volume imenso de água que passa pelo lume, só vai sair um pouquinho de urina, não é verdade? Isso. Então, o que cai no lume glomerular, como no filtrado glomerular, ele tem dois caminhos. Ou ele é eliminado, ou ele é absorvido. Ok? Então, você passa pelo glomérulo, o glomérulo lança substâncias, que ela tem dois destinos. Ou ele é eliminado na urina, ou ele é reabsorvido. Ok? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar que dentro da célula você tem ácido carbônico. Se em dado momento você tem um aumento da concentração de hidrogênio dentro da célula, ou seja, você tem uma acidez, o que é que vai ocorrer a partir daí? Tá? Vamos lá para a gente entender bem. Então, você tem dentro da célula, como vocês estão vendo aí, hidrogenionte e o bicarbonato, não é verdade? Você tem no filtrado glomerular bicarbonato de sódio, normalmente, independente do paciente estar precisando ou não. Se você não faz nada, tanto o sódio quanto o bicarbonato é perdido. Só que aí é uma situação crítica. Por quê? Porque a gente já viu que quando você tem uma situação de acidose, o bicarbonato está sendo gasto, não é verdade? Porque os tampões estão tentando neutralizar essa situação. Então, se você não repõe bicarbonato, ele vai fazer falta e o organismo descompensa. Ok? Então, esse bicarbonato de sódio que está sendo filtrado para o organismo é muito importante. E o organismo não pode deixar que ele seja perdido. Então, o que é que ele faz? Então, existe um mecanismo de transporte passivo, tá? De troca, em que você tem... Meu Deus do céu! E você tem uma troca. Ó, você tinha antes aqui, ó, dentro da célula hidrogenionte, dentro do lume sódio. Então, você troca um pelo outro, ok? O sódio entra na célula, o hidrogenionte sai. O hidrogenionte, ele vai se juntar ao bicarbonato, vai formar o quê? Vai formar ácido carbônico. Isso no lume, tá? Sob a ação da anidrose carbônica, a gente já viu que ele pode se transformar em CO2 e água. A água é perdida na urina. E o CO2 pode, por difusão, passar para dentro da célula, se mistura com a água que foi para a urina, que pode ser eliminada pela urina, ou pode também passar de novo para dentro do lume e formar ácido carbônico,
que por anidrose carbônica vai formar de novo, quando necessário, recompor o ácido carbônico. Tá? O sódio, que entrou dentro da célula, ele se une ao bicarbonato e vai ser reabsorvido no sangue, ou seja, você vai recompor o bicarbonato de sódio. Então, é um mecanismo que, se você não faz nada, você perde bicarbonato. Como você agiu, através dessa troca do sódio com hidrogênio ionte, você fez com que a acidez fosse reduzida e recompôs o sistema tampão. Esse mecanismo é muito importante, é chamado de reabsorção de bicarbonato. Não é o único. Existe um outro chamado formação de acidez titulável, que esse já funciona por transporte ativo. Então, você tem no lume celular, sendo que seria perdido se nada fizesse, um sal, que é o fosfato bimetálico de sódio. Tá? Quando existe dentro da célula um aumento do hidrogênio ionte, o organismo vai precisar agir, tá? Porque ele está aumentado, eu quero eliminar. E, por outro lado, eu quero recompor o bicarbonato do tampão que foi gasto. Então, o que é que se faz? O sistema de transporte é ativado e existe uma troca. Sódio, um dos sódios entra na célula em troca do hidrogênio ionte. Esse sódio vai se unir ao ácido carbônico que sobrou do ácido carbônico, vai formar bicarbonato de sódio, que está gasto, porque existe uma acidez, ele foi gasto nos tampões, e o organismo recompõe esse ácido. Por outro lado, esse hidrogênio ionte, ele precisa ser eliminado. E para ser eliminado, o que é que ele faz? Ele se junta com fosfato e forma... Fosfato é uma substância que é ácida. Ele tem um hidrogênio ionte a mais. Olha. Você tinha um sal, que é o HPO4, e passou a ter H2. Ou seja, um hidrogênio ionte a mais que torna a substância ácida. Que se junta com o sódio e forma o fosfato monometálico, que é um ácido. Então, você tinha um sal que, se não fizesse nada, ia ser eliminado, e agora você tem o quê? Você tem um ácido que está sendo eliminado. Como, diferentemente da equação anterior, que você não tem nada que desregule o pH da urina, aí já tem diferente. Você tem a urina eliminando um ácido, que é o fosfato monometálico. E, por consequente, se você fizer a medida do pH da urina, ele vai dar ácido. Então, isso é chamado formação de acidez titulável. Isso é que dá à urina a característica da acidez. O outro mecanismo é um mecanismo chamado de produção de amônia. Como é que ele funciona? Você tem filtrado no lume cloreto de sódio e tem dentro da célula ácido carbônico, a mesma coisa. Se o hidrogênio ionte aumenta, ou seja, o paciente tem uma acidez, esse hidrogênio ionte precisa ser eliminado. Então, por transporte ativo, ele vai entrar dentro da célula. Por outro lado, existe, como resultante do metabolismo de aminoácidos, como a glutamina e o glutamato, NH3. Esse NH3 passa para dentro da célula, tá? Também pelo transporte ativo, e vai se juntar ao hidrogênio ionte. E quando ele junta, vai formar o quê? Aqui a troca foi com sódio, o sódio aqui trocou por esses dois, porque, na verdade, não é NH3 que você vai ter, vai ser o NH3, junto com o H+, que passou para o lume do glomérulo, formando NH4. Esse NH4 vai se juntar ao cloro, vai formar o cloreto de amônio. Então, perceba que esse sódio que entrou, ele se junta com o bicarbonato, que ficou do ácido carbônico, formando bicarbonato de sódio, que precisa ser reposto porque os tampões foram gastos. E, por outro lado, você vai ter na urina algo que tem um cheiro característico, que é o cloreto de amônia, que dá essa característica da urina ter esse cheiro, tá? De amônio. É amoníaco, melhor dizendo. Ok? Então, esse é o mecanismo inverso, para vocês entenderem. Então, dentro do equilíbrio ácido básico, é importante que vocês tenham em consciência a importância de uma equação matemática, que é a dissociação do ácido carbônico, que tanto pode ser dada com a formação de CO2 e água regulado pelo pulmão, como também a sua dissociação em hidrogênio ionte e bicarbonato, que pode ser eliminado que pode ser regulado pelo organismo, principalmente pelos rins. Bom,
Disso tudo, o que é que a gente tem de importante? A gente tem de importante do ponto de vista clínico, que quando o paciente tem alguma alteração do equilíbrio, a gente precisa dar um diagnóstico. Tá? Então, esse diagnóstico de confirmação é obtido através de algo chamado gasometria. O que é gasometria? Gasometria é um exame que é feito com sangue, normalmente com sangue arterial. Pega-se uma seringa de mais ou menos 1 centímetro cúbico, até no máximo 5 centímetros cúbicos, de preferência de vidro. Coloca um pouquinho de heparina, não quantidade suficiente para ser ministrada, mas só para lubrificar essa seringa para ela sair com mais facilidade. Palpa-se uma artéria e, perpendicularmente a essa artéria, faz-se a punção sem aspirar, para não entrar ar no sistema. Colhe-se mais ou menos 1 centímetro cúbico de sangue, coloca-se num aparelho chamado gasômetro e você vai ter os parâmetros. Quais são os parâmetros que você vai avaliar na gasometria? pH, cujo normal é de 7,35 a 7,45. O PCO2, normal, de 35 a 45. O bicarbonato, de 22 a 26. E algo chamado base excess, que varia de -2 a +2. Esse base excess é a reserva que você tem de tampão. Tá? Quando ele está normal, ele fica de -2 a 2. Mas quando você tem uma situação que ele começa a cair, é porque ele está sendo gasto. Então, ele passa a ser menor do que -2. Ou seja, em outras palavras, você tem uma acidose, o sistema tampão começa a funcionar, o bicarbonato cai, o base excess cai também. Outra situação oposta a essa é quando ele está em excesso, é porque você tem um ambiente que está alcalino. Para efeito mnemônico, que vocês decorarem valores com mais facilidade, eu uso uma tática bem legal. Qual o valor do pH normal? Né? De 7,35 a 45. Se eu pegar esse 35 a 45, veja o que é que tem embaixo, PCO2. 35 a 45. Então, fica fácil para mim, sabendo o valor de um, deduzir o outro. Aqui tem os parâmetros de normalidade. Bom, vamos ver algumas interpretações. Eu tenho um paciente, por exemplo, que está com pH de 7,3, um PCO2 de 52 e um bicarbonato de 24. Que distúrbio ele tem? Então, o valor normal do pH é de 7,35 a 7,45. Ele está abaixo de 7,35, ele está 7,3. Então, eu tenho o quê? Uma acidose. Se eu for olhar o PCO2, ele está de 52. O normal vai de 35 a 45. Então, eu tenho um PCO2 alto. E o bicarbonato é um bicarbonato que está normal. Qual o distúrbio que esse paciente tem? Alguém sabe? Quem se habilita a responder? Uma acidose respiratória. Isso. Por que respiratória? Porque ele está retendo o CO2. Está vendo aí? O PCO2 vai medir isso. Quando ele está normal é porque o organismo está eliminando bem. Quando ele está acima de 45 é porque ele está retendo. E quando ele está abaixo de 35 é porque ele está eliminando CO2. Ok? É respiratório porque o bicarbonato está normal também. O bicarbonato está normal, exatamente. Perfeito. Já está começando a entender o que é que você tem que fazer. Então, isso se chama acidose respiratória. É possível ocorrer quando você tem, por exemplo, uma depressão do centro respiratório, obstrução do trato respiratório, doenças pulmonares agudas, doenças neuromusculares que afetam a respiração, entre outras. Então, qualquer situação que você tenha que altere o mecanismo que não permite que você faça uma boa eliminação do CO2 e da água, ele vai ficar retido para fazer acidose primária. Ok? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho um pH de 7,32, um PCO2 de 42 e um bicarbonato de 19. 7,32 é o quê? Acidose. Não é verdade? PCO2 igual a 42, ele está o quê? Normal. Normal. E o bicarbonato está de 19, ele está baixo. Então, qual é o mecanismo de descompensação que o paciente está apresentando? É uma Acidose metabólica. acidose metabólica.
Ok? Então, quando é que acontece a acidose metabólica? É muito comum no paciente que está descompensado, paciente que está com diabético descompensado, paciente que tem insuficiência renal, paciente que tem uma diarreia grave, paciente que tem... Aqui está errado, ingestão de salicilato não é verdade, não. Pague isso, e o livro que colocou isso está errado. Ingestão de salicilato dá um aumento da frequência, da frequência respiratória, o paciente tem, na verdade, uma alcalose respiratória. Jejum prolongado, entre outros. Tá? Ok? Então, acidose metabólica. Esse outro, pH 7,49, é o quê? Alcalose. PCO2 está de 33, alcalose. E o bicarbonato 23 normal. O que é que o paciente tem? Alcalose respiratória. Então, ele tem uma alcalose respiratória. A causa mais comum de alcalose respiratória é decorrente de ventilação mecânica. E também é a mais fácil de ser corrigida, porque, na verdade, o que existe é um aumento da frequência respiratória com a eliminação desses elementos, tá? E você pode regular tranquilamente só com um botãozinho. É só você ciclar para o paciente expirar com frequência menor e regular automaticamente o distúrbio. É o único distúrbio que você controla no botão. A febre pode dar também, febre elevada, bacteremia, insuficiência hepática, hipertireoidismo, entre outros. Às vezes você tem uma mesma causa levando a um dos dois tipos, dependendo do que você está perdendo. Vamos lá, esse outro, olha. pH 7,49, PCO2 44, normal, e o bicarbonato 32, alcalino. O que é que você tem aí? Metabólica. Alcalose metabólica. Olha que coisa interessante. Paciente que está vomitando, o que é que vocês pensam em relação ao distúrbio de mecanismo ácido básico? Que ele tem o quê? O paciente está vomitando. O que a gente pensa imediatamente, qual o principal componente do vômito? Cloreto. Ácido clorídrico. É um ácido forte. Ora, se eu estou perdendo um ácido forte, o que é que o paciente vai fazer? Acidose. Concordam comigo? Acidose metabólica. O paciente vai fazer isso. É ou ao contrário? É o contrário. Se ele está vomitando, ele vai entrar em alcalose metabólica. Mas, por outro lado, se você tiver vômito no paciente, cujo conteúdo não seja tão predominantemente gástrico, que ele seja um conteúdo predominantemente decorrente das secreções biliares e pancreáticas, ele é muito rico em bicarbonato. Então, o paciente, ao invés de fazer uma alcalose, vai fazer o quê? Uma acidose. Tá? Então, normalmente, quando se tem uma questão de prova de residência, e você quer definir, assim, claramente, para não restar dúvida, de que tipo de vômito você está se tratando, e você dá o diagnóstico com facilidade, eu te coloco uma situação do tipo, olha, paciente da entrada no pronto-socorro com uma úlcera estenosante de piloro, ou seja, você tem uma situação que o paciente tem um estômago que está obstruído, ele o alimento não progride. Então, o que ele vai perder é conteúdo puramente gástrico. Então, se ele está perdendo ácido clorídrico, ele vai fazer uma alcalose metabólica. Então, normalmente se coloca, ou o paciente tem um câncer de estômago obstrutivo, ou o paciente tem estenose de piloro, que é uma situação congênita, ou não, mas existe a estenose hipertrófica congênita. O paciente tem hipertrofia da musculatura do piloro, ou o paciente tem câncer, alguma coisa que limite. Então, quando não se coloca, fica difícil você definir se é uma situação que você perde mais bicarbonato ou mais ácido clorídrico. Entenderam isso? Então, aqui está definido aí. Causas possíveis, estenose pilórica. Tá? Vômitos, aí vai depender do conteúdo. Pode ser uma alcalose, se ele perder um conteúdo predominantemente do estômago, mas pode ser uma acidose se o predomínio for de elementos
do duodeno. Uso excessivo de diurético, redução da ingesta de potássio, dentre outros. Então, essas são causas de alcalose. E esse outro, pH de 7,05, que é muito baixo, PCO2 de 55, que é ácido, e tem também bicarbonato 18, que também é ácido. E aí, o que é que ele tem? Uma acidose metabólica e respiratória. Ele tem as duas coisas, né? Ele tem uma acidose respiratória e ele também tem uma acidose metabólica. Como é que pode acontecer isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Acidente automobilístico, aí chega um paciente com uma fratura de costela importante, que dificulta a respiração. E ele tem uma ruptura de baço, que perdeu sangue para a cavidade abdominal. Se ele perdeu sangue, ele tem uma situação que leva normalmente a quê? A uma acidose metabólica, que diminui a oxigenação dos tecidos. Agora, por outro lado, ele está com um comprometimento torácico importante de dor e limita a respiração, então ele está retendo CO2. Está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem o quê? Acidose mista. Entenderam? Pode acontecer também a associação dos dois. Olha, é diferente de uma situação do tipo, olha, vamos imaginar que eu descrevo esse quadro com esse pH, só que eu descrevo a situação que o pH está não de 55, mas um pH baixo. Se o PCO2 está baixo. Se o PCO2 está baixo, ele está fazendo o quê? Uma alcalose respiratória, não é isso? Então, se o paciente tem uma acidose metabólica junto de uma alcalose respiratória, ele está provavelmente compensando. Tá? Se ele compensa, o pH está normal, e quando o pH está alterado é porque ele está descompensado. Então, ver se tem algum exemplo aqui, talvez tenha. Se não tiver, eu passo para vocês depois. Outra situação, pH de 7,70 muito alto, PCO2 de 31 baixo e o bicarbonato de 32 é alto também. Ou seja, tanto o respiratório quanto o metabólico estão alterados e você tem uma alcalose do tipo mista. Bom, aqui tem alguns sites que vocês podem assistir para fazer exercícios e estudo das interpretações da gasometria. Tá? Eu acho interessante que vocês assistam, que são bem simples. Tá? Não terminou ainda não, pessoal. Essa aula é meio pesada. Reconheço. Reconheço que essa aula é meio pesada. Bom, então aí vocês têm os distúrbios, acidose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória. Então, vamos lá. Na acidose metabólica, a alteração é a perda do bicarbonato. Tá? É o primário. E vai ser caracterizada normalmente por um pH baixo. Ele pode ser normal, o pH pode ser normal numa acidose metabólica? Pode. Se você tem uma situação que você tem bicarbonato baixo, mas que ele compensa com PCO2 também baixo, aí ele compensa e o pH fica normal. E aí você normalmente faz tratamento preventivo, não faz tratamento curativo. Eu vou pular isso aqui um pouquinho, eu vou fazer isso para a parte mais prática, depois eu passo para vocês. Vamos ver o exemplo aí. Ó. pH de 7,3 é o quê? Acidose. Bicarbonato, o PCO2 está 52. Ele é o quê?
alto, bicarbonato 24, normal. Acidose? Respiratória. Tá repetindo aqueles que a gente já viu. Tá? Tá repetindo, só para fixar melhor o que a gente já viu. 7,35 de pH, é acidose. PCO2 de 42 normal. Bicarbonato 19, a gente vê então que o mecanismo primário da acidose respiratória metabólica é o bicarbonato que cai, então a acidose metabólica. 7,49, PCO2 é uma alcalose. O PCO2 de 29 é alcalino. O bicarbonato de 23 normal. A gente tem uma alcalose respiratória. E assim vai. A gente já viu isso aqui. Deixa eu ver se eu passo exemplo que a gente não viu ainda. Vamos lá, vamos tentar ver se vocês me dão alguma posição. Billy tomou alguns comprimidos com barbitúricos, apresentando depressão do estado de consciência e da respiração. Observa-se, 3 horas após a ingestão do comprimido, uma frequência respiratória de 4 incursões por minuto. É efetuada uma gasometria arterial, que mostra o seguinte, um pH de 7,16, PCO2 de 70 e bicarbonato de 22. Diagnóstico. Acidose respiratória. O que foi que aconteceu com esse paciente? Você tem condição de dizer? O barbitúrico fez o quê? A depressão respiratória. Ele repetiu a doença. Tá? Agora, outra pergunta que está sendo feita aqui. Você pode definir se essa acidose é compensada ou descompensada? Vamos ver. O que ela é? Ela é não compensada. Por que ela é não compensada? Ela é compensada quando você consegue fazer o uso dos tampões sem alterar o pH. Como aí alterou, ela é descompensada. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais prático para vocês, eu vou selecionar alguns vídeos do YouTube para vocês fazerem o exercício de uma forma mais dinâmica, tá ok? E mando para vocês depois. Se eu tiver dúvida, e mando também esses casos para vocês, eles já estão com resposta, para que vocês definam melhor, tá? Tá ok? Ok, professor. Vocês têm alguma pergunta? Eu sei que a aula foi pesada. Realmente não é uma aula fácil, não. A gente adora fazer química para entrar no vestibular, mas depois que entra, muita gente esquece. É verdade? Professor, você pode explicar de novo aquela parte em que pode ter pH normal, no caso, né, seria compensado, e tem a fase respiratória e aqui, deixa eu explicar direito. Deixa. Tem um que o senhor não mostrou direito. Que o senhor disse que ia ver se tinha um exemplo, mas não tinha no outro slide. Me dê a situação para a gente tentar interpretar. Pronto. Seria assim, bicarbonato baixo e PCO2 alto. Certo. É isso. Bom, eu vou colocar o quadro clínico para ficar mais fácil, tá? Para a gente raciocinar por inteiro. Eu vou repetir o mesmo que eu dei, tá? Paciente na entrada do pronto-socorro. Você pega a história do paciente, ele tem a história de um traumatismo. Ele está andando de carro, acidente automobilístico, ele dá entrada no pronto-socorro com um quadro de anemia e um pouco de cianose. Ok? A pressão está bem baixa, o pulso está bem fraco, frequência cardíaca aumentada, ou seja, um quadro que você olha nas mucosas, percebe que estão descoradas, um quadro de provável hemorragia decorrente do trauma. Você faz uma paracetese, vê sangue. Tá certo?
Por outro lado, examinando o paciente, você vê que ele tem uma fratura de costela. Você faz a gasometria e vem com esses valores. Ele vem com o PCO2 aumentado, demonstrando que o paciente está retendo o CO2, tá? E está com bicarbonato baixo. É isso? O que é que ele tem? Então, se eu for olhar a gasometria, eu olho a primeira coisa, bicarbonato ou base excess, dá no mesmo. Eu entendo base excess menor do que -2 como bicarbonato baixo. E base como bicarbonato aumentado, tá certo? Ok? A gente seria às vezes mais pelo base. Então, olhe bem, eu pego a gasometria e vejo que o CO2 está, o PCO2 está aumentado, ele está retendo uma acidose respiratória. Não é verdade? Uma acidose respiratória. Demonstra o que é essa acidose respiratória? Que ele está tendo uma dificuldade respiratória e está retendo. Ele não é o compatível com o paciente que tem uma hemorragia, que faz acidose, que o bicarbonato baixa, que o base excess baixe, tá? Que ele tem a PCO2 aumentada. O normal é que quando acontece uma hemorragia, o normal é que o PCO2 caia. Por quê? Porque um mecanismo respiratório de compensação da acidose metabólica é você aumentar a frequência respiratória, não é verdade? Só que como você tem a fratura de costela, o paciente começa a reter CO2. Você tem um distúrbio misto. Ok? Vamos aproveitar outro exemplo, tá? Vou fazer, por exemplo, fica mais fácil vocês entenderem. O paciente está no hospital, tá? É um paciente diabético, está com uma infecção no pé. Aí vocês entram no quarto do paciente e vocês percebem que ele está com a frequência respiratória aumentada. Está com fome de ar, como se diz na história. Está com a respiração chamada respiração de Kussmaul. Acontecendo isso, já suspeite logo. Esse paciente não está normal do ponto de vista de equilíbrio ácido-básico. Ele está alterado. Então, é obrigatório que o paciente faça uma gasometria. Ok? Eu faço a gasometria. Vou colocar situações distintas, tá? Não nessa, que é um caso avançado, que com certeza estaria descompensada. Mas uma situação mais branda. Eu faço a gasometria. Aí vem a situação que você tem um bicarbonato baixo, tá certo? Você tem o PCO2 baixo também. E o pH normal. Ora, diante de uma situação desse tipo, o que é que eu penso? Ele não tem nada primariamente no pulmão. Então, o que ele está tendo no pulmão é compensação de algo. Que algo? Do que é comum no paciente diabético. Que ele produz corpos cetônicos e formar acidose. Então, ele tem uma acidose do tipo metabólico. Aí, quando eu olho para o PCO2, apesar de não ter nenhuma lesão pulmonar, mas ele tem um PCO2 baixo. Ou seja, ele está tentando compensar, através dos sistemas tampões e também do sistema respiratório, essa alteração, esse distúrbio. Se ele não alterar o pH, é porque o mecanismo de compensação, ou seja, ele diminuiu o bicarbonato, diminuiu o PCO2 para compensar, foi suficiente para manter o pH nessa faixa de normalidade. O que é que eu faço? Eu hidrato o paciente. Eu não posso fazer bicarbonato de sódio nesse paciente, porque ele vai passar de um distúrbio de acidose para a diocalose. Então, eu dou precursores do bicarbonato, que seria, no caso, uma coisa chamada ringelactato. Ok? Se o mecanismo evolui e o paciente chega a uma respiração desse tipo, o PCO2 vai caindo cada vez mais e ele desequilibra mesmo. E quando ele desequilibra, aí o pH começa a dar alterado. Ele vai dar abaixo de 7,35. Aí você diz acidose metabólica descompensada. Tá? Então, eu posso ter uma acidose compensada quando o pH está normal e descompensada quando ele está alterado. Como é que você compensa pelo pulmão? Deu para entender isso ou ficou mais complicado? Deu para entender, sim, melhorou. Tá? Infelizmente, eu não dei aquela parte para vocês, porque eu estou sem quadro. Tá?
Essa parte sem quadro fica difícil a gente explicar para vocês. Tá? Eu vou tentar ver se acha alguma coisa no YouTube para vocês. Se não achar, eu faço e mando. Tá? Daqui para sexta-feira eu mando para vocês alguma coisa de YouTube, de interpretação de gasometria, que eu gostaria de colocar algumas coisas na prova. Tá? Vou tentar selecionar uma coisa bem básica para vocês. Tá? Eu prometo que faço isso e mando para vocês daqui para sexta-feira. Então, vamos combinar algumas coisas com vocês. Primeiro, para outra prova de vocês, a última prova, eu já encerrei os assuntos. Aço básico, tá? E para a parte do que caiu nos feriados, que eu compensei com aqueles filmes que eu já coloquei. Eu vou selecionar os filmes que eu vou fazer pergunta, colocar para vocês. Espero que vocês assistam. Infelizmente, nem todos estão assistindo a aula, a gente tem como controlar. Tá? Tem cerca de 10, 15 alunos que sempre faltam para completar o total de repetições do vídeo. Isso não é bom, tá? Porque desestimula a gente fica sem querer produzir vídeo, tá certo? A parte prática, eu já terminei. Quem tiver dúvida, pode arranjar algum meio de comunicação. E se acabar essa epidemia, ou se a gente se vacinar, e se tiver uma marcação de alguma atividade extra, a gente dá para vocês a parte prática para tentar compensar. Infelizmente, eu reconheço que é difícil a gente dar uma parte prática para vocês sem mostrar, sem que vocês repitam. Bom, então, repetindo, devo para vocês, vou tentar cumprir. Primeiro, gasometria, vou dar para vocês alguns vídeos. Tá? Segundo, vou dar para vocês as aulas que eu farei pergunta, que a prova será, acho que no dia 8 de fevereiro, não sei, na segunda-feira. É dia 8 mesmo. É dia 8, pronto. Então, 8 de fevereiro a gente encerra. A minha parte vale 5, certo? E a de Cristina vale 5 também. São 5 notas no total. Então, você já tem 3 notas feitas, está faltando 2. Então, no dia 8 de fevereiro, vocês farão a minha prova, e na semana do 8 de fevereiro, na sexta, vocês farão a prova que falta de anestesia. E acredito que todos passarão. Pelo menos assim eu torço. Professor, semana que vem o senhor que dá aula também? Não, para a semana é Cristina. Tá. Alguma dúvida para vocês? Eu peço desculpa para vocês, porque realmente, sem quadro negro, fica complicado você dar uma aula dessa natureza. Eu tentei, essa semana eu fiz muito slide do que eu tinha antes, tá? Mas não é a mesma coisa, não. O ideal é que a presença da gente faz diferença, porque a gente tira a dúvida de vocês de qualquer modo. Tá? Porque a interação é maior. E essa alteração, esses distúrbios, os distúrbios metabólicos, são distúrbios que a gente realmente